Lázaro estava morto há 4 dias. O cheiro da decomposição já tomava conta do túmulo e a esperança havia se esvaído. Mas então, diante da multidão incrédula, Jesus falou. E o impossível aconteceu. O homem morto se moveu. O que aconteceu ali mudou para sempre a história. Mas essa ressurreição esconde um mistério ainda maior. Para onde Lázaro foi nesses 4 dias? O que ele viu? O que sentiu? E por que a Bíblia silencia sobre isso? Fique até o final e descubra a verdade oculta por trás do milagre mais impressionante de Jesus. A ressurreição de Lázaro foi um dos maiores milagres de Jesus. O homem que esteve morto por 4 dias e voltou à vida foi um testemunho impressionante do poder de Deus e um marco no ministério de Cristo. Mas antes desse grande sinal, Lázaro era mais do que um simples personagem. Na história, ele era um amigo próximo de Jesus, alguém cuja vida teve um significado profundo antes mesmo da doença que o levou ao túmulo. Lázaro vivia em Betânia, uma pequena vila a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. A cidade, embora discreta, era conhecida por ser um refúgio para Jesus sempre que ele visitava a região. Betânia não era apenas um ponto de descanso, mas um lugar de comunhão e acolhimento. A casa de Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, era um lar onde o mestre encontrava amizade, hospitalidade e amor genuíno. Os evangelhos destacam a singularidade dessa família. Marta era prática, ativa, alguém que cuidava dos detalhes sempre que Jesus visitava sua casa. Maria, por outro lado, tinha um espírito contemplativo. Enquanto Marta se ocupava com os afazeres, Maria sentava-se aos pés de Jesus, absorvendo cada palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Lázaro, no entanto, aparece pouco antes de sua morte e ressurreição. Mas uma coisa é clara, ele era amado por Jesus de uma maneira especial. A prova disso está nas palavras de suas irmãs. Quando Lázaro adoeceu, Marta e Maria enviaram um recado simples e direto a Jesus. Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 3. Elas não precisaram dizer mais nada. A forma como Lázaro é descrito aqui não é apenas um detalhe. Poucas vezes nos evangelhos alguém é referido dessa maneira por Cristo. Mas o que fazia Lázaro tão especial? Talvez ele tenha sido um dos primeiros homens a reconhecer Jesus, não apenas como um mestre, mas como o Messias. Sua casa era um dos poucos lugares onde Cristo encontrava descanso em meio às multidões que constantemente o seguiam. Marta, Maria e Lázaro não eram apenas discípulos, eram amigos. Diferente dos 12 apóstolos, que muitas vezes tinham dificuldades em compreender a missão de Cristo, essa família parecia entender quem ele era de uma maneira mais íntima. E foi nessa casa que um dos eventos mais simbólicos da trajetória de Jesus aconteceu. Antes mesmo da ressurreição de Lázaro, Maria ungiu os pés de Jesus com um perfume caríssimo e enxugou com seus cabelos. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 3. Esse ato, de um valor espiritual profundo, apontava para o sepultamento de Cristo que aconteceria pouco tempo depois. Lázaro fazia parte dessa família de fé. Seu nome, curioso o suficiente, significa Deus ajudou, uma indicação profética do que estava por vir. Sua vida, antes da doença, foi marcada pela presença de Jesus em sua casa, pelo aprendizado que compartilhava com suas irmãs e pelo amor sincero que existia entre ele e o Mestre. Mas então, tudo mudou. Lázaro adoeceu repentinamente. A enfermidade não era comum, pois rapidamente sua condição se agravou. Marta e Maria, que viram Jesus curar tantos enfermos, sabiam que ele poderia fazer algo. Acreditavam que, ao saber do estado de Lázaro, ele viria sem demora. Afinal, não era um pedido qualquer, era sobre um amigo querido. Elas não duvidaram, elas confiaram, mas o tempo passou e Jesus não apareceu. Lázaro estava doente. Não era uma febre passageira, nem um simples mal-estar. Sua condição piorava rapidamente e Marta e Maria começaram a perceber que a situação saía de controle. Betânia não era uma cidade distante e elas sabiam que se Jesus viesse, poderia curá-lo.
Afinal, ele já havia feito isso antes. Curou cegos, purificou leprosos, libertou endemoniados. Curar um amigo não seria difícil. A mensagem foi enviada sem hesitação. Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 3. Não havia um pedido explícito. Marta e Maria sabiam que o amor de Jesus por Lázaro era suficiente para que ele compreendesse a urgência do recado. Mas então, algo inesperado aconteceu. Jesus não partiu imediatamente. Quando recebeu a notícia, ele não demonstrou pressa. Pelo contrário, disse aos discípulos algo enigmático. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4. 2 dias se passaram e Lázaro morreu sem que Jesus sequer iniciasse sua viagem até Betânia. Marta e Maria, que aguardavam ansiosas por sua chegada, viram seu irmão fechar os olhos pela última vez. O corpo foi preparado conforme a tradição judaica, envolto em panos de linho e sepultado em uma caverna lacrada por uma grande pedra. O silêncio de Deus havia sido ensurdecedor. O que Jesus estava fazendo? Para os discípulos, essa demora parecia um mistério. Quando finalmente decidiu partir, Jesus fez outra declaração surpreendente. Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11. Os discípulos não entenderam. Se ele estava apenas dormindo, então não havia motivo para preocupação. Mas então Jesus falou claramente: Lázaro morreu. O choque foi inevitável. Mas mais uma vez, Jesus adicionou algo que desafiava a compreensão humana. E por vossa causa, me alegro de que eu não estivesse lá, para que creiais. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 15. A demora de Jesus não foi um descuido, foi uma escolha. Mas em Betânia, Marta e Maria não sabiam disso. Para elas, o silêncio de Jesus foi doloroso. Quando finalmente sepultaram Lázaro, seu coração estava cheio de perguntas sem respostas. Onde estava o mestre? Por que ele não veio? Por que ele não curou seu amigo? Enquanto isso, Jesus caminhava para um milagre que mudaria tudo. O silêncio pode ser mais pesado do que a morte. O tempo avançava em Betânia, mas as respostas não vinham. Marta e Maria observavam o horizonte, esperando por um milagre que nunca chegou. O corpo de Lázaro já não sustentava mais a vida. Seus olhos, que um dia brilharam ao ouvir os ensinamentos de Jesus, agora estavam fechados para sempre. Seu peito já não respirava. Suas mãos já não tocavam. Seus lábios nunca mais pronunciariam palavras. Lázaro estava morto. Os preparativos para o sepultamento foram rápidos. Era preciso agir antes que a decomposição começasse a se manifestar, de forma irreversível. Em um ambiente quente como a Judéia, a carne do morto se deteriorava rapidamente. Não havia tempo a perder. O corpo foi lavado, ungido com óleos aromáticos e envolto em tiras de linho, conforme o costume. Marta e Maria estavam destruídas. Enquanto os servos terminavam os ritos funerários, os amigos e vizinhos começaram a chegar. O luto era uma parte essencial da cultura judaica, e a casa se encheu de prantos e lamentações. Alguns vinham de Jerusalém para chorar com elas, outros apenas olhavam com pesar. Mas havia também aqueles que murmuravam entre si: se Jesus realmente os amava, por que não veio? Se curou tantos, por que deixou seu amigo morrer? O corpo de Lázaro foi levado até a entrada da tumba. Era uma caverna escavada na rocha, como era comum entre famílias de boa condição financeira. Dentro havia um leito esculpido, onde o corpo foi cuidadosamente depositado. Em seguida, uma pedra pesada foi rolada para selar a entrada. A caverna ficou escura. O túmulo agora era o lar de Lázaro. Para Marta e Maria, aquilo era o fim. O primeiro dia passou e as visitas continuaram. O silêncio de Jesus era ensurdecedor. O segundo dia trouxe consigo o vazio e a sensação de abandono. No terceiro dia, já não restava nada além da aceitação da perda. Mas foi no quarto dia que a última gota de esperança morreu. A tradição judaica dizia que o espírito do morto permanecia próximo ao corpo por até 3 dias. Após isso,
A morte era considerada irreversível. O corpo de Lázaro já estava em decomposição e o cheiro era insuportável. As mulheres que visitavam o túmulo choravam, mas já não esperavam nada além do esquecimento. O luto se tornou uma realidade imutável. Mas foi nesse momento, quando todas as possibilidades haviam se esgotado, quando o tempo já tinha feito sua sentença final, que uma figura apareceu na estrada poeirenta que levava até Betânia. Jesus estava chegando. O encontro de Jesus com a dor da humanidade. Quando tudo parecia perdido, Jesus finalmente chegou. O caminho para Betânia era estreito e seco, serpenteando entre as colinas da Judéia. A poeira se levantava sob os passos do Mestre e de seus discípulos. Ele estava voltando para perto de Jerusalém, para um território perigoso, onde os fariseus já conspiravam contra sua vida. Mas havia algo mais urgente do que sua própria segurança: o túmulo de um amigo. A notícia de sua chegada se espalhou rapidamente. Marta, ao ouvir que Jesus estava próximo da aldeia, não esperou que ele chegasse até sua casa. Ela se levantou imediatamente e correu ao seu encontro. Seu coração estava cheio de emoções contraditórias: dor, tristeza, esperança, frustração. E quando finalmente ficou diante dele, as palavras escaparam de seus lábios como uma súplica contida: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 21. Não era uma acusação, era um lamento. Marta sabia que Jesus tinha poder sobre a vida e a morte, mas agora tudo parecia tarde demais. Seu irmão já estava morto há 4 dias. O que poderia ser feito agora? Mas então Jesus respondeu algo inesperado: teu irmão há de ressuscitar. Marta hesitou. Ela conhecia as Escrituras e acreditava na ressurreição dos mortos no último dia. Respondeu: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus a olhou nos olhos e declarou algo que mudaria para sempre: a compreensão do que é a vida e a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Vejo que Deus está nesse lugar. Eu passo sente todo seu mover. Vejo suas forças se manifestar. E que algo de bom tá pra acontecer. Que ele me disse que é pra caminhar, mesmo quando não consegui entender. Ele fala que é pra mim não parar, e que eu fui projetar.